Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Alexandre Souza e esse é o meu curso de musculação. Essa é a aula de número 3, onde nós já vimos sobre os princípios fundamentais do treinamento de força, já vimos sobre a macro e microestrutura do músculo esquelético, e hoje nós entenderemos sobre como funciona o mecanismo da contração muscular, como que o músculo sai dessa posição aqui para uma flexão de cotovelo, com bíceps de pé levantado, tá bem? Então, vamos compartilhar a nossa tela sem mais delongas e entender sobre como um músculo se contrai. Pois bem, hoje nós veremos a orientação actina-miosina, sobre como é a distribuição dessas proteínas contráteis dentro do sarcômero. Veremos sobre a contração muscular, sobre os eventos químicos e mecânicos que permitem a execução do movimento, os tipos de fibras musculares e as diferenças entre os atletas. Se você não está entendendo nenhum dos termos que eu estou falando, está muito avançado para você, retroceda nas aulas anteriores que eu já ensinei o que é um sarcômero, já ensinei o que é uma fibra muscular, já ensinei sobre como você pode entender melhor esses conceitos. Prosseguindo, orientação actina-miosina. Como foi explicado na última aula, essa aqui é uma miofibrila. Nesse trecho da miofibrila, nós temos um sarcômero, essa linha delimitada por duas linhas ex. Como é percebido, existe um filamento espesso, esse trecho rosa, e um filamento fino, esse trecho azul. O filamento espesso é composto por uma proteína chamada miosina, enquanto que o filamento fino é composto por uma proteína chamada actina. A actina é o filamento fino, é esse trechinho, essas bolinhas azuis que são entrelaçadas entre si. A tropomiosina é esse cordão que circunda a actina e o complexo troponina são essa estrutura bem aqui que tem a função de fechar o sítio de ligação. Pois bem, vamos entender agora como é que é a estrutura disso dentro do sarcômero. Esse é um corte transversal, ou seja, como se você arrancasse um músculo e cortasse ele no meio. Perceba bem aqui, essas estruturas avermelhadas, esses círculos maiores, são as miosinas, e as estruturas azuladas, os círculos menores, são as actinas. Essa é a visão que você teria de um músculo se você fizesse um corte transversal nele para entender. Pois bem, nessa segunda imagem você consegue entender sobre como funciona essa questão. Essas aqui são as pontes M, a linha M, a banda M que você aprendeu na última aula, e isso é o filamento espesso de miosina. Bem aqui nós temos a cabeça de miosina, que também que permite fazer o contato com o filamento fino e dessa maneira realizar a contração muscular. Aqui em cima nós temos a actina, envolvida pela tropomiosina e pela troponina. Uma coisa que eu quero falar e que é fundamental nesse momento é entender sobre a troponina. A proteína da troponina ela possui uma afinidade com o cálcio. Uma vez que o cálcio seja liberado dentro do citoplasma, dentro da miofibrila, ele vai fazer uma alteração morfológica na troponina, que vai fazer um efeito de tração sobre a tropomiosina. Dessa maneira, vamos voltar lá no outro quadro. Dessa maneira, a tropomiosina vai se mover e vai liberar esses círculos menores dentro da actina, essas bolinhas mais redondinhas que vocês estão vendo dentro, que é como se fosse um gancho, que permitirá com que essa cabeça da miosina entre em contato e realize a contração muscular. Beleza? Essa é a orientação actomiosina. Outra coisa importante é o sistema de túbulos intracelulares. Na última aula, você conheceu como é uma célula muscular e você aprendeu o que é um retículo sarcoplasmático. Ou seja, a miofibrila ela é recoberta por uma série de estruturas que parecem uma treliça, que permitem com que o raio de despolarização adentre a musculatura e, dessa forma, libere o cálcio para que haja contração muscular, que eu vou explicar logo, logo. Por isso, é importante que você entenda desde já que a diminuição na concentração de cálcio é um dos responsáveis pela causa da fadiga na contração muscular. Vamos continuar? Número 2, eventos químicos e mecânicos. Se você não entendeu alguma coisa até agora, vai fazer sentido nesse momento, quando você vai entender o que acontece para que um músculo se contraia. E nada melhor do que o autor do texto base para explicar sobre como o músculo se contrai. A teoria mais aceita e a forma mais entendida sobre a contração muscular é o modelo do filamento deslizante. O que acontece?
O músculo se encurta ou alonga porque os filamentos espessos e finos deslizam uns sobre os outros, sem modificação de seu comprimento. As pontes cruzadas de miosina se ligam, rodam e se separam ciclicamente dos filamentos de actina com a energia proveniente da hidrólise do ATP e proporcionam um motor molecular que acionará o encurtamento das fibras. O que acontece, em poucas palavras, aqui está os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Quando ocorre a contração muscular, os filamentos deslizam uns sobre os outros e vão se unindo até que o músculo saia dessa posição estendida, alongada, para uma posição contraída. Perfeito. Agora, observem de forma bem simples como ocorre isso. Essa aqui é a imagem de um sarcômero relaxado, mais ou menos de 4 micrômetros. Aqui temos o filamento espesso e aqui temos o filamento fino. Uma vez que seja dado início à contração muscular, perceba como os filamentos finos, o filamento de actina, ele vai se aproximando da porção central do sarcômero, da banda M, até chegar na contração total, quando eles encostam nela. E o músculo se contrai e ele deixa de estar relaxado. Uma coisa interessante que eu quero que vocês percebam a partir de agora é essa relação comprimento-tensão. Eu quero explicar o seguinte: o músculo ele tem diferentes amplitudes de movimento, diferentes comprimentos da conexão entre as miosinas e as actinas. O que vai acontecer se o músculo está muito contraído, ou se ele está muito estendido, ou seja, muito contraído, meu bíceps aqui, muito estendido, meu bíceps aqui, ele vai produzir menor tensão, vai produzir menos força. Isso acontece porque as cabeças de miosina não estão numa posição boa, uma posição ótima que permita maior produção de força. Há menos contato entre as cabeças com sítios de ligação e assim uma menor produção de força. Perceba nessa imagem bem aqui, ó. A porção da actina, ela não está entrando em contato com essas cabeças de miosina que eu estou passando aqui o meu marcador por cima. Percebe? Então, há menos força. Por outro lado, nessa imagem que eu estou circulando bem aqui, as cabeças de actina estão numa posição melhor sobre a miosina e a maior produção de força. Você pode experimentar isso. Perceba que quando você está muito alongado ou quando você está muito encurtado, você produz pouca força. E quando você está num comprimento ótimo, você produz muita força. Isso é a receita para você vencer uma queda de braço. Faça uma queda de braço. Perceba que quando seu braço está lá no final, você não consegue mais segurar. E quando está muito apertado, você também não consegue. É necessário que você encontre um meio termo entre tudo isso. Entendido isso, vamos, de uma vez por todas, explicar sobre como é o mecanismo da contração muscular. Eu quero que você olhe aqui para a porção superior dessa imagem. Essa estrutura amarelada aqui é o que nós chamamos de neurônio motor. Uma vez que você tenha o desejo de realizar uma contração muscular, um estímulo neural, um potencial de ação, um estímulo nervoso é mandado pelos seus neurônios até chegar no neurônio motor. Esse estímulo, ele chega por meio das vesículas sinápticas que estão cheias de um neurotransmissor chamada acetilcolina. Essa acetilcolina, por sua vez, vai ser liberada nessa fenda entre o neurônio motor e a membrana da fibra muscular. Então, nós teremos a acetilcolina sendo liberada e se conectando com receptores na membrana muscular, chamados receptores de acetilcolina. Uma vez que esses receptores adentrem na célula muscular, nós temos uma onda de despolarização. Nós temos o início de um potencial de ação, que eu não expliquei o que é, mas eventualmente numa aula futura vamos explicar o que é um potencial de ação. E esse potencial de ação, ele é descarregado a partir do sistema de túbulos T, que foi ensinado na aula passada, ou seja, esse túbulo aqui que inicia na camada externa da célula e permite a propagação desse potencial de ação, dessa zona de despolarização, para as partes mais profundas da célula, alcançando dessa forma as miofibrilas. Isso faz com que os retículos sarcoplasmáticos liberem cálcio dentro do citoplasma da célula. Essa liberação de cálcio, estão lembrados da troponina? A troponina, ela entra em contato com o cálcio.
e ela acaba gerando uma força de tração sobre a tropomiosina. Quando ela exerce essa tração na tropomiosina, o sítio de ligação é liberado e a cabeça de miosina se acopla a esse sítio de ligação, como pode ser visto bem aqui. Ó. O sítio de ligação foi liberado, o cálcio está dentro do citoplasma, e observe que as cabeças de miosina encontraram o sítio de ligação. E aí, com uma enzima chamada miosina ATPase, que é ativada pela actina, ocorre a hidrólise, a quebra do ATP. Essa quebra do ATP produz energia necessária para que a cabeça de miosina faça um movimento de puxar a actina. E dessa forma ocorre o movimento. Uma vez que ela tenha puxado, ela não se solta da actina até que outra molécula de ATP esteja em contato novamente com a miosina. A ATP se conecta com a miosina que está acoplada à actina e libera ela. Liberando, ela está livre para fazer outra conexão com a próxima actina e dessa forma fazer com que o músculo se contraia. E isso acontece diversas vezes durante a contração muscular. Acontece, ele combina e solta, como se fosse alguém subindo numa corda, né? Você pega na parte de cima, estende as pernas, solta uma mão, puxa e vai subindo. É dessa forma que o músculo contrai, é como se fosse alguém subindo numa corda. Pois bem, uma vez que o potencial de ação tenha cessado, o músculo vai começar a recolher o cálcio do citoplasma novamente para dentro do retículo sarcoplasmático. Quando ele recolhe isso, a troponina permite que a tropomiosina feche novamente os sítios de ligação. E assim, a contração cessa e você relaxa e assim o músculo se contrai. Agora imagine isso acontecendo em milhões e milhões de sarcômeros, de músculos, gerando um movimento visível que nós conseguimos perceber, por exemplo, na flexão de cotovelo, que eu estou falando desde o início da aula. Tá bem? Um fato curioso que eu quero registrar aqui é um evento chamado rigidez cadavérica, ou em latim, rigor mortis, que significa o seguinte: uma pessoa, quando ela morre, você vai perceber que ela morre e ela fica dura, ela não solta. Por que ela não solta? Porque aconteceu a contração muscular, mas ela não está mais produzindo adenosina trisfosfato, ATP, a moeda de energia, para que a miosina se desconecte da actina e dessa forma o músculo solte. Aos poucos, com a degradação dessas estruturas, a pessoa vai ficando molenga. Mas, por conta disso, existe uma rigidez cadavérica quando a pessoa morre, por isso que os mortos são duros. Enfim, vamos falar agora sobre tipos de fibra musculares. Nem todas as células musculares são iguais, sabia disso? Existem células musculares de dois tipos, basicamente: fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. As fibras de contração rápida são também chamadas de fibras tipo 2 ou fibras brancas. E as fibras de contração lenta são chamadas de fibras tipo 1 ou também fibras vermelhas. O que acontece é o seguinte: essas fibras não são iguais entre todas as pessoas. Existem indivíduos que têm um maior percentual de fibras tipo 1 e outros que têm maior percentual de fibras tipo 2. E, não existe plasticidade nisso tudo. Isso quer dizer o quê? As fibras não deixam de ser tipo 1 e se tornam tipo 2. Uma vez tipo 1, sempre tipo 2. Sempre tipo 1. Uma vez tipo 2, sempre tipo 2. E agora, você vai perceber que existem vários tipos de fibras musculares nesse próximo quadro. A fibra tipo 1, fibra lenta, ela é diferente das fibras rápidas, que tem a tipo 2A, a tipo 2X e a tipo 2B. Nesse quadro nós temos um resumido, foi tirada a 2X e ficou apenas a 2A e a 2B. A 2B é a fibra mais rápida que existe, e eu quero que você esqueça um pouco a fibra tipo 2A aqui e preste atenção apenas na fibra tipo 1 e na fibra tipo 2B. Não é preciso decorar isso, você só precisa entender sobre a inervação da fibra. A inervação da fibra vai fazer com que todas as outras qualidades sejam manifestas. Uma fibra que possui um neurônio de baixa velocidade, ou seja, um neurônio que possui pouca mielina, e dessa forma ele propaga o potencial de ação de forma mais devagar, ele vai ter uma frequência de ativação baixa, que por consequência vai fazer com que o músculo se contraia de forma mais devagar. Se ele se contrai de forma mais devagar, qual é o sistema de energia que ele usa? Sistema oxidativo.
e vai precisar de mais mioglobina para carregar oxigênio dentro do músculo, precisa de mais mitocôndrias para a produção de energia, precisa de maior atividade enzimática da SDH, CS, PAT e COX, que são enzimas que atuam no metabolismo aeróbico. Elas são menos suscetíveis a fadigas, ou seja, elas se cansam menos e elas possuem um baixo potencial de hipertrofia, de crescimento. Enquanto as fibras rápidas, por elas terem um neurônio motor mais mielinizado, elas possuem um potencial de ação mais veloz, que faz com que a sua frequência de ativação seja alta, que ela se contraia de forma mais rápida, que o metabolismo dela seja o glicolítico, né, anaeróbio, que ela tenha uma baixa quantidade de mioglobina, uma baixa densidade mitocondrial, uma baixa atividade dessas enzimas que foram citadas, uma alta fatigabilidade, ou seja, elas se cansam muito rápido, e uma alta hipertrofiabilidade. Quando a gente está treinando, fazendo musculação, por exemplo, ou dando um tiro, são as fibras rápidas que estão sendo utilizadas, por isso a gente cansa muito rápido. E quando você está fazendo uma atividade de longa duração, como uma meia maratona, uma natação, você está usando as fibras principalmente de contração lenta. Tendo entendido isso, vamos deixar um pouco mais claro. As fibras de contração rápida, elas têm uma característica de alta transmissão eletroquímica de potencial de ação, elas possuem uma alta atividade daquela enzima que eu falei que quebra o ATP, da miosina ATPase, da liberação e captação rápida de cálcio, que é importante para a contração muscular, e da alta taxa de renovação das pontes cruzadas. Ponte cruzada é aquela conexão da actina com a miosina, e isso faz com que o músculo se contraia. Se ela renova rapidamente, ela se contrai mais vezes. Pois bem, onde é que ela é utilizada? Em atividades de alta velocidade, de alta demanda de força e atividades que não necessitam de oxigênio para seu funcionamento, atividades anaeróbicas. Elas são divididas em 3 tipos, tipo 2A, tipo 2X e tipo 2B, que já vou lhe mostrar num quadro comparativo com as diferenças principais. E as fibras de contração lenta, fibras tipo 1 ou fibras vermelhas, elas possuem uma baixa capacidade glicolítica, ou seja, elas não produzem muita energia de forma anaeróbica, elas têm uma baixa atividade da miosina ATPase, elas liberam o cálcio de forma mais lenta e recaptam esse também de forma mais lenta, e possuem grandes mitocôndrias e mais mitocôndrias. Elas são úteis para uma atividade aeróbica prolongada, como uma corrida, como eu disse anteriormente. E só existe um tipo, que é a fibra tipo 1. Pois bem, esse quadro aqui eu deixo para você pausar e entender um pouco mais. Só explico que foi usado como referência a fibra tipo 1. E aqui as outras fibras foram comparadas em relação a ela, como a quantidade de capilarização, a presença de glicogênio fosforilase, de PFK, de miosina ATPase e uma série de outros substratos e questões que são importantes para diferenciar as fibras musculares. Esse quadro é um gráfico muito interessante. Lembra que eu falei que a proporção de distribuição entre fibras musculares é diferente em diferentes músculos? Pegue, por exemplo, o músculo sóleo. O músculo sóleo ele tem uma proporção na faixa de 75% a 95% de fibras tipo 1, que significa que ele é um músculo de contração mais lenta no geral. Enquanto o músculo como o vasto lateral, por exemplo, o músculo que fica na porção lateral do quadríceps, ele possui uma capacidade de hipertrofia muito maior. Por quê? Porque ele possui poucas fibras tipo 1, varia de 25% a 43%, 44%, e dessa forma ele se fatiga mais rápido, mas ele também consegue hipertrofiar mais rápido. Por isso que quando você começa a malhar, rapidamente você já consegue ver aquela curvinha da parte direita da coxa começar a se desenvolver. E isso varia para todos os músculos. Em especial, os músculos antigravitacionais, aqueles que te mantêm de pé, eles vão ser mais resistentes à fadiga. Tranquilo? Eu vou deixar esse quadro aqui para vocês assistirem com mais calma, tá bom? Pausa e compare todas as fibras. Esse é o melhor quadro que eu conheço sobre o assunto. Ele compara as fibras do tipo 1 com o tipo 2A, 2X e 2B. Tá bom? Pois bem, para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre as diferenças entre atletas. Será que existe alguma diferença entre aquele atleta que corre uma maratona e aquele atleta que corre os 100 metros livres, como o Usain Bolt, por exemplo? Vamos ver agora. Ao comparar atletas de longa distância de maratonas, perceba que o percentual de fibras do tipo 1 nesses atletas varia de 65% a 95%. Já comparando um atleta de velocidade, como por exemplo um corredor de 100 metros, as fibras tipo 1 dele varia de 15% a 40%. Isso significa o quê? Que os corpos são mais bem adaptáveis a determinados tipos de atividades, dependendo da proporção de fibras. Isso é uma questão genética, você nasce dessa forma, você nasce com maior propensão a atividades de endurance ou atividades mais de força e de potência.
Então, isso aqui é interessante para você guardar na sua vida e entender melhor sobre como é essa distribuição. Lembrando que isso não é o único fator que vai diferenciar os atletas, características morfológicas vão ser importantes, características de treinamento, aspectos culturais também vão influenciar no desenvolvimento desse indivíduo. Pois bem, eu agradeço pela sua atenção até esse momento. Nós finalizamos a aula de hoje. Assista essa aula novamente, pause, veja com mais calma, acelere, diminua a velocidade, que você vai entender sobre como funciona a contração muscular. O corpo é fantástico e é muito bom entender sobre como essas questões funcionam. Na próxima aula, nós veremos sobre as adaptações neuromusculares. Vamos ver sobre as adaptações neuromusculares. E, bem, é isso. Vamos ver sobre como que o músculo se desenvolve na questão da força neural, na questão da hipertrofia, sobre o que muda com o treinamento e os tipos de manifestação de força. Eu agradeço por você ter prestado atenção até esse momento. Não deixe de me seguir no Instagram, o Alex Souza. Se você quiser acompanhar os nossos outros cursos, o curso de nutrição, eu vou deixar a playlist aqui. Se você quiser ver a aula anterior também do nosso curso de musculação, vou deixar aqui para você também. Muito obrigado por ter assistido. E é isso aí. Continue estudando, continue crescendo, continue melhorando. Curta, comente, se inscreva, deixe suas dúvidas. Tá bom? Até a próxima.